Bem, a paz de Cristo, meus irmãos. Amém? Por favor, fique de pé. A gente fazer uma oração, começarmos o nosso culto ao Senhor. Nós vamos aproveitar essa oportunidade para apresentar a Deus alguns pedidos que os irmãos têm trazido aqui ao altar. Eu acredito que Deus escuta a nossa oração e Ele vai ouvir a sua nesta noite aqui também, em nome de Jesus. Você veio aqui para adorar o Senhor Jesus? Veio? Então eu vou convidar você a fechar os seus olhos e com seu coração, com a sua mente, entrar na presença do Altíssimo para nós falarmos com o Pai. Senhor, nós queremos, Pai, por Tua bondade, entregar a Ti cada um dos pedidos que o Teu povo tem trazido a Ti, Jesus. A nossa esperança está em Ti, o nosso socorro é o Senhor. A nossa confiança está em Ti, Jesus. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor. E de Ti nós nos socorremos neste dia. Dá vitória à Tua igreja, Jesus. Mais do que dar a Tua vitória, ó Espírito Santo, nesta noite, recebe a adoração que nós viemos entregar hoje aqui. Nós não viemos aqui, Jesus, para um encontro social, embora seja tão agradável estarmos juntos, meu Deus. Nós viemos aqui porque o nosso coração arde pela Tua presença. Nós viemos aqui, Jesus, para Te encontrar, meu Deus, para Te adorar, para juntos, como família, dizermos que só o Senhor é Deus, invocarmos o nome do Deus Todo-Poderoso. Oh, exaltado seja o Teu nome, Jesus. Que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor receba as palavras, as simples palavras que nós viemos trazer ao altar hoje aqui. Ó Deus, cada uma das palavras de adoração, de elogio, cada uma das palavras de graça que nós vamos liberar nesta noite, elas têm um endereço certo. Meu Deus, ela tem um alvo, que é o Senhor, porque só o Senhor é digno da nossa adoração. Ninguém merece, Senhor, só o Senhor merece a nossa adoração. Ninguém pode, só o Senhor pode. Oh, exaltado seja o nome de Jesus. Espírito Santo, nesta noite, fala conosco, Pai. Fala com a gente mais uma vez, do jeitinho que só o Senhor sabe falar, do jeito que só o Senhor sabe dizer, para nos convencer, Jesus, para nos mudar, para alterar o nosso interior pela Sua palavra. Oh, fala conosco, Espírito Santo, porque nós não queremos ser os mesmos, nós queremos ser tocados, transformados por Ti, porque em Ti a vida abundante, ó Senhor, toca-nos. Neste dia, toca-nos com a Tua presença, para que a nossa alma seja cheia, cheia da Tua alegria, cheia do poder do Espírito Santo. Ó Jesus, recebe a nossa adoração hoje, Pai. Nós te clamamos, derrama hoje uma chuva abundante da Tua presença sobre nós. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus nessa noite. Glória a Deus. Espírito de Deus, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Espírito de Deus, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo.
levantar as suas mãos pro alto, querido. Nós viemos para isso, para adorar, para glorificar, para exaltar aquilo que é santo, para dizer: tu és bem-vindo. Para que estamos aqui? Oh, convida ele para o Espírito Santo. Tu és bem-vindo na minha vida hoje. Tu és bem-vindo na minha casa. Tu és bem-vindo na minha família. Tu és bem-vindo no meu coração. Mas tu és bem-vindo. Tu pode cantar isso comigo. É tão simples. Diga assim para ele: tu és bem-vindo. Diga: tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Espírito de Deus. Diga bem forte: tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Espírito de Deus aqui. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Filho. Te adoramos, Filho. Aleluia, aleluia. Com suas mãos pro alto, acalma ele. Porque ele vivia, ele pode viver do lado. Porque ele a minha vida está nas mãos de Deus. Deus enviou seu filho amado para morrer em meu lugar. Pecados, ele quer fazer fugir e vir por todo lado está. Então Deus ele vive, Deus fala como de Deus, como se ele não a minha vida está nas mãos de Jesus, quem viverá. E quando ele vem comigo, chegar, você frequente assim, porque ele vive mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Eu declaro isso, igreja, porque ele vive, porque ele posso crer sua amanhã. Por quê? Porque ele vive. Fica tempo no ar.
vive, e porque ele vive, ele vive, não quero aleluia, que vive está, aleluia, aleluia, essa é a certeza que nós temos, ele está vivo e vive no meio de nós, por isso eu declaro, não há outro, não há outro. Se eu fosse você, já estava dando glória, porque não há outro incomparável a Ele. Ah, Jesus. Te adoramos, Pai. Não há outro como. Não há soberano. Diga isso. Não há outro, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Diga isso. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tu és Jesus, tu és amado da minha alma, tu és Jesus, meu amado Jesus, aleluia, diga não há outro, não há outro soberano, Ele é. Não há outro como tu, Senhor. Reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Diga, és o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. A paz te adoramos, Pai, receba toda adoração.
ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tu és tudo, Deus. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és amado. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus, tu és Senhor, és o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Você pode adorar a Jesus. Você pode dizer algumas palavras para Ele. Porque Ele é o alfa, Ele é o ômega. Tudo começa nele e tudo termina nele. Você pode dar um aplauso para Jesus. Glória a Deus, a Ele a honra, a Ele a glória. Glória a Deus. Toma aí o seu assento. Oh, Deus seja adorado nesta noite. Se o seu desejo é adorar, você veio ao lugar certo. Se você precisa de socorro, você veio ao lugar certo. Porque o Deus a quem adoramos é o Deus também que nos socorre. Essa casa aqui é lugar de adoração, de ser abençoado. Isso aqui é um lugar diferente, irmão. Isso aqui é o lugar da bênção para Deus, para a nossa vida. Muito bom estarmos aqui. Eu gostaria de conhecer-se nessa noite já entre nós pessoas que estão nos visitando aqui pela primeira vez, ou seja, é o primeiro dia que você visita esta igreja. Se esse é o seu caso, levante uma das suas mãos para nós conhecermos você. Temos um querido aqui do lado esquerdo, mais algumas queridas aqui do lado esquerdo também. Há mais alguém? Muito bem, uma querida aqui do lado direito. Você pode dar um aplauso a Jesus pela vida dos nossos visitantes? Muito bem. Sintam-se abraçados, abraçadas, sintam-se bem-vindos. Aqui é a casa do nosso Pai Celestial e certamente vieram ao lugar certo nesta noite. Eu gostaria também de lembrar algumas coisas que nós vamos ter aqui esta semana, a nossa agenda semanal. Muita atividade boa, que amanhã nós temos aqui a Santa Ceia do Senhor às 19h30. Toda segunda-feira tem aqui a culto da palavra, mas num dia do mês específico, que é o caso de amanhã, nós temos aqui a Santa Ceia do Senhor. Eu preciso lembrar a você que isso não é uma opção que nós temos, isso é um mandamento que o Senhor Jesus nos deixou. Tem gente fraco e doente porque está negligenciando a Santa Ceia. Não falte. Esteja aqui, vai ser bênção em nome de Jesus. Tem intercessão? Terça-feira de manhã, apareceu aí na tela, 8 horas da manhã, certo? Toda terça-feira tem um momento de oração aqui. Você que pode estar, venha, vai ser bênção. Na quarta-feira nós temos aqui a quarta da vitória, vai estar pregando aqui pastor Wanderson Pinheiro, meu Deus. Wanderson Pinheiro vai estar pregando aqui uma palavra de Deus para o seu coração. Você que está na campanha, esteja aqui, não perde, senão você vai ter que recomeçar. Se você não está na campanha ainda, precisa de vitória, vem para cá.
Participa da campanha, nós temos orado aqui. Eu tenho a certeza de que Deus vai dar vitória a você. A hora vai chegar e Deus vai abrir a porta, vai mudar a história, vai te dar vitória em nome de Jesus. Na sexta-feira tem um evento aqui, eu vou deixar, daqui a pouco vai vir alguém falar aqui, mas eu vou adiantar, você vai ouvir 2 vezes. Tem culto das mulheres vitoriosas aqui na sexta-feira. É dia 30. Mas é sexta-feira, não é, gente? Então, sexta-feira, dia 30. Vocês me assustaram. Então, sexta-feira, agora, dia 30, vai ter culto das mulheres. Ah, é na outra? Ah, então vocês me desculpem, gente. Meu calendário está tão adiantado, está tão acelerado para mim. Então, na outra sexta-feira, tá? Estou adiantando para você aqui. Na outra sexta-feira, tem culto das mulheres vitoriosas. Eu já estou entrando em novembro, entendeu? Na minha mente aqui já está indo para novembro. Sábado agora. Esse é sábado agora mesmo. Tem Stronger aqui, tem encontro dos interligados aqui, vai estar pregando nosso pastor André Loureiro, às 19 horas. Você, adolescente jovem, esteja aqui, vai ser bênção em nome de Jesus. Domingo de manhã temos a IBD aqui, às 9h30, estamos estudando os livros poéticos, nós vamos continuar o nosso estudo, se eu não me engano, no livro de Salmos, na próxima semana, e de noite nós temos o nosso culto aqui, ainda em um horário às 18 horas. Vai ser uma semana abençoada. Vocês, mulheres, vocês ficaram felizes que eu disse que o culto era essa semana. Mas você, semana que vem, é bom que você não vai esquecer. Entendeu? Sexta-feira que vem vai ficar na sua cabeça. Amém? Paz do Senhor, queridos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só enfatizando, hoje pela manhã nós tivemos uma aula abençoada com o diácono Robson sobre o livro de Jó. Nós estamos nos livros poéticos, começou o novo trimestre da escola bíblica, então você tem a oportunidade de aprofundar o seu conhecimento na palavra de Deus. E o ensino, a palavra de Deus, ela diz que a única coisa que pode destruir o povo de Deus é a falta de conhecimento. Então, quanto mais conhecimento da Bíblia, mais você se mantém blindado. Então, quero fazer essa convocação. Tivemos um número abençoado hoje, no domingo pela manhã. Muitos irmãos estiveram aqui. Coloque na sua agenda. Tem começado às 9h30 da manhã, um horário tranquilo, para você chegar na casa de Deus e aprender a palavra do Senhor. Amém? Louvado seja Deus por isso. Nós vamos ofertar nessa noite com alegria. E glória a Deus. Esse ato de voluntariedade, ele é muito especial. É verdadeiramente algo que, quando nós realizamos, nós estamos permitindo o avanço do reino. É isso que nos move, porque oferta não é um ato emocional. A oferta é a consciência de que eu estou ajudando a manter a obra de Deus. Vocês sabem que muitas igrejas têm sido abertas através desse ato. Mas aqui mesmo na nossa igreja, se você for aqui no estacionamento aqui do lado, nós começamos a fazer uma obra emergencial. Há um mês atrás, se não me falha a memória, 2, tivemos uma chuva, uma infiltração está entrando lá no 3º andar, e nós estamos fazendo essa obra emergencial, começamos a fazer aqui as paredes, vamos trabalhar lá em cima também para que não haja mais essa infiltração. Nós estamos aí já na nossa segunda etapa do nosso som, que vai ser instalado esses dias. Tudo isso, queridos, é feito através das nossas ofertas. E fora aquilo que é feito aqui, nós pretendemos esse ano ainda, aproveitando aí que o Ministério Infantil ainda não voltou na carga total, reformar algumas salas lá em cima, trazer mais iluminação, preparar o ambiente lá em cima, para que a gente possa estar preparando aí para quando tudo estiver normal, 100%, a gente esteja com a igreja toda estruturada. Fora essas coisinhas de alguns mil que a gente tem feito, nós temos aí, vocês sabem,
um projeto de igrejas que têm sido abertas, missionário que está sendo abençoado em Guiné-Bissau. Toda a sua oferta, que ela tem um destino, ela segue um caminho para que a obra do Senhor não pare. E isso é um ato de voluntariedade. Isso você faz, a Bíblia fala que nós não devemos dar oferta por constrangimento, nós devemos dar oferta por alegria, por reconhecimento do que o reino de Deus está fazendo, né? O que nós estamos fazendo pelo reino de Deus. Eu quero agradecer a essa igreja pela sua fidelidade, dizer que você é uma grande ferramenta para que a obra de Deus não pare. Amém? Daqui a pouco nós vamos estar falando sobre o mistério chamado igreja. Você vai entender que esse lugar que você está não é um lugar comum, mas é um lugar onde Deus opera tremendamente. Amém? Vamos ofertar, que Deus te abençoe, abra portas e que a mão do Senhor seja sobre... Ah, perdão, já esquecendo. Nós temos aqui agradecimento da chave. Pensei que era um rabo de coelho. Antigamente eu só fazia isso, né? A chave da nova casa do Jonathan da Palama estão apresentando ao Senhor. Amém? Eles que vão estar casando esse mês, que Deus abençoe. Nós vamos estar orando, consagrando essa chave para que a bênção do Senhor repouse sobre esse lar, em nome de Jesus. Amém? Então é isso, que Deus abre portas em meio... Eu tenho dito isso. Muitos irmãos, quase toda semana, trazem uma chave de um carro, de uma casa que conseguiu. Eu tenho dito que Deus não precisa de um ambiente específico para realizar milagre. Não. A Bíblia fala que Deus fez seu povo prosperar no deserto, nas adversidades. Então, Deus, quando tem que nos abençoar, independente de pandemia, de alguma coisa, eu tenho profetizado isso, tenho visto isso. Esse ano ainda será um ano de milagres na sua vida. Amém? Vamos ofertar ao Senhor, Deus te abençoe. Os irmãos podem distribuir os envelopes. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante esse envelope. Pai querido, nós queremos te agradecer pela chave dessa casa, que a tua bênção repouse sobre esse lar. Nós apresentamos essa chave diante de ti. Queremos também, ó Deus, apresentar as nossas ofertas, sementes que estamos lançando no teu reino, e que o Senhor venha abrir portas, destruir necessidades, promover o teu povo, porque nós sabemos, ó Pai, que esse ato vai contribuir para que famílias sejam restauradas, igrejas sejam abertas e que a tua boa mão repouse sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Aleluia. Enquanto você está se movimentando, pode abrir a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 7. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7. Aleluia. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7. Amém. Se você achou, coloque-se de pé para a leitura da palavra de Deus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Eu vou ler do versículo 1 ao 3 e depois vou pular para o versículo 11, tá? Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 1 diz assim: Acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo de número 11. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Versículo 14. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora, versículo 15, estarão abertos os meus ouvidos, estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração desse lugar. Porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração, alguns dias, de vez em quando, todos os dias. Você pode repetir isso? Todos os dias. Senhor, nós te louvamos e nós convidamos o teu Espírito Santo a falar conosco. Senhor, a igreja é sua. Ela está estabelecida pela tua vontade, pelos séculos dos séculos. Então, ó Pai, aí está o teu povo que vem ouvir a tua voz, sentir a tua presença. Fala conosco, abre as portas da palavra, da revelação, que ninguém possa voltar da maneira que entrou, mas algo da tua parte comece a acontecer. Nós estamos na casa do Deus vivo, lugar de milagre, aleluia. Louvado seja Deus. Você pode liberar uma palavra de adoração a esse Deus. Engrandecido e adorado seja o teu nome. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Quantos podem aplaudir ao nome de Jesus? Poder assentar, querido. Essa mensagem tem um título, Mistério chamado Igreja. E nós precisamos estar muito atentos. Deixa eu dizer algo. Nós vivemos um tempo, em dias atuais, onde muitas pessoas dizem isso, existem até movimentos sobre isso, dizendo que não precisam da igreja. Que
que não há necessidade da igreja. Mas nós precisamos olhar para a Bíblia e analisar a palavra de Deus, não com axiologia, mas fundamentado naquilo que ela determina para a nossa vida, para o nosso comportamento. Então, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e aprender algo tão importante sobre isso que nós acabamos de ler. A Bíblia relata que Davi, em 2 Crônicas, capítulo 28, perdão, 1 Crônicas, capítulo 28, Davi tinha um desejo no seu coração: edificar a casa de Deus. O desejo de Davi era levantar uma casa, a casa do Senhor, de maneira tremenda. Isso moveu o coração dele. Mas a Bíblia vai dizer, no mesmo livro de 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 3, que Davi pronuncia a seguinte palavra, ele diz: Deus falou comigo, e eu não vou poder edificar a casa de Deus, porque eu sou um homem de sangue. Davi havia guerreado muitas batalhas, havia matado muitas pessoas, e Deus olha para Davi e declara: olha, você não vai poder edificar a minha casa, mas é teu filho Salomão, vou dar essa missão. Você acompanhar o texto depois, você vai ler. Davi vai fazer um grande mover, vai tirar do seu tesouro pessoal, vai tirar prata, vai tirar ouro e levanta a casa do Senhor. Mas Davi não inaugura a casa de Deus. Ele não vai ver isso. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é que você que está aqui nessa noite já é um privilegiado. Porque o homem segundo o coração de Deus, o homem visto na Bíblia como um grande adorador, não tem a oportunidade que você está tendo nessa noite. Não tem a honra de estar na casa de Deus como você está aqui nessa noite. Então Salomão, o que ele vai fazer? Ele vai levantar a casa do Senhor. E não adianta, eu quero deixar isso claro, porque nós temos ouvido isso, eu tenho ouvido muitas das vezes alguns pregadores com uma posição muito equivocada sobre o que representa o Antigo Testamento. Se você depois ler Mateus 5, versículo 17, você pode verificar lá, você vai observar que Jesus disse que ele não veio revogar a lei nem os profetas, ele veio acrescentar. Então, eu não posso olhar a Bíblia como uma caixinha de promessa. Ela não é um livro onde eu tiro as partes que eu gosto e eu elimino as partes que eu não gosto. A palavra de Deus, ela é totalitária. Eu não posso olhar a Bíblia e separar como se fosse uma caixinha de promessa, não. No Antigo Testamento nós temos princípios e o próprio Senhor Jesus disse que ele não veio revogar. Então, quando nós olhamos aqui, a palavra de Deus está dizendo que todos os dias os olhos do Senhor, eles estariam sobre esse lugar. Então, nós começamos a observar que, verdadeiramente, quando você olha para 1 Crônicas 28:10, o conselho de Davi para Salomão é: você vai ter que se esforçar para levantar essa casa. Então, desde os tempos antigos, quando falamos de igreja, nós estamos falando de uma guerra espiritual. Porque nós vamos aprender o motivo dessa guerra, e você precisa aprender por que você entra por essas portas, e no momento em que você entra por elas, o que acontece no mundo espiritual. Muitas pessoas ainda não têm, apesar de frequentarem a casa de Deus durante muito tempo, ainda não têm essa graça e não têm esse conhecimento. Como eu estava falando aqui, a única coisa que destrói o povo de Deus é verdadeiramente a falta de conhecimento. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E você vai descobrir por que Satanás ele luta tanto contra essa instituição. Você vai descobrir por que é uma guerra espiritual tão grande quando você resolve se mobilizar em relação a vir à casa de Deus. A primeira coisa que nós observamos aqui é que Salomão, ao inaugurar essa casa, acontece algo fantástico. O que acontece é que a glória de Deus ela vem. E se nós formos olhar o livro de Atos, no capítulo 2, de 1 ao 4, você vai perceber que a experiência é parecida. Todos estavam reunidos em um mesmo lugar. Isso fala de congregação, isso fala de corpo.
E a Bíblia vai dizer em Atos 2, a partir do versículo 1 até o versículo 4, que a glória de Deus encheu, que pessoas falavam em línguas estranhas e todos foram cheios do Espírito Santo. A diferença do Antigo Testamento é que o Espírito de Deus não fazia habitação no homem. O Espírito de Deus, ele entrava e saía. Mas quando Jesus vem à Terra, e numa das suas últimas reuniões com os apóstolos, ele diz: se eu não for, ele não virá. Eu vou enviar o Consolador, aquele que estará convosco até a consumação dos séculos. Pastor, por que o senhor está explicando isso? Porque muitas das vezes as pessoas estão olhando o Novo Testamento e estão achando que o padrão diminuiu. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus elevou o padrão no Novo Testamento. Muitas pessoas têm pregado ao contrário, que parece que nós servimos a um Deus que gosta de bagunça, de olhos fechados e que não liga para nada. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus elevou o padrão no Novo Testamento. Em que sentido? Quando vamos no Antigo Testamento, a Bíblia diz que Moisés autorizou a carta de divórcio. Quando vamos no Novo Testamento, Jesus diz que se eu olhar para uma mulher com um olhar impuro, eu já estou cometendo adultério. Quando vamos no Antigo Testamento, a Bíblia nos mostra 2 pactos de sal, com 2 pessoas, 2 bobinhos que Deus fez pacto de sal no Antigo Testamento. Abraão e Davi. Quando eu chego no Novo Testamento, sabe o que a Bíblia diz? Que eu sou o sal. No Novo ele não faz o pacto, no Novo ele diz, você é o sal. Então nós precisamos atender, e talvez você me pergunte, pastor, por que existe essa diferença? É simples. Eu posso conjecturar como se fosse duas igrejas, essa coluna. Realmente havia um abismo. Por que não existe mais esse abismo? Porque no Novo Testamento, eu e você temos uma oportunidade que eles não tiveram no Antigo. A presença do Espírito Santo todos os dias. Jesus disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Em Isaías, capítulo de número 11, você pode ler lá os atributos do Espírito Santo. Ele é ajudador, ele nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá conselho. Então, ou seja, Deus organizou a sua casa de uma maneira plena. E quando nós chegamos aqui, nós vamos, em 2 Crônicas 7, nós vamos começar a descobrir Deus se revelando de uma maneira grandiosa para Salomão. Nós vamos começar a ver Deus movendo o seu coração em relação a esse lugar tão especial que nós estamos nessa noite. Se você perceber o versículo 11, começa a acontecer algo que eu tenho certeza que já aconteceu com muita gente aqui e até mesmo comigo já aconteceu. Olha só o que diz o versículo 11 de 2 Crônicas, capítulo 7. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Preste bem atenção, Salomão está fazendo 2 obras. Ele está levantando a casa de Deus e ele está levantando um palácio. Olha só o que diz. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. Ei, quantas vezes na sua vida, e eu posso dizer na minha também, que nós deixamos a casa de Deus de lado e não conseguimos ver uma prosperidade. Quantos já passaram por isso? Levante a sua mão. Glória a Deus, eu não sou o único maluco, muita gente aqui. Olha só o que o texto está dizendo, que a minha vida pessoal deve caminhar com a minha espiritualidade. Se eu conseguir caminhar a minha vida pessoal com a minha espiritualidade, se prepare, vem prosperidade aí. Se prepare, vem bênção de Deus aí. É por isso que vida espiritual está baseado em uma palavra, disciplina. Você nunca vai se tornar alguém com uma vida espiritual estável se você não estabelecer uma disciplina. E o que a Bíblia está declarando aqui, logo no versículo 11, é que à medida em que Salomão fazia algo na casa de Deus, as coisas pessoais dele também andavam. É algo poderoso. Por que, pastor, isso acontece? Porque na medida em que você está movendo o natural, Deus está movendo o espiritual. Na medida em que você está sentado aqui, tudo está acontecendo quando nada está acontecendo. Você está aqui sentado nessa noite, ouvindo uma palavra, o mundo espiritual está se movendo. Deus está cuidando da tua semana. Deus está te dando livramento.
Deus está lançando por terra inimigos. As intenções do maligno contra a sua vida estão caindo por terra, porque é isso que a palavra do Senhor diz. Segunda coisa que eu aprendo no versículo 12, que é muito importante, diz: o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. A segunda coisa que eu observo que não foi algo movido pela mão do homem. Muitas pessoas têm essa mania, porque a igreja, não, querido, a igreja de Cristo, a igreja de Deus, e o texto está dizendo aqui que Deus ouviu a oração e ele escolheu essa casa, foi ele quem escolheu. Foi ele quem escolheu, não foi uma eleição natural, não foi algo estabelecido pelo homem. O versículo 12 diz: Deus escolheu esse lugar, a escolha foi dele. A escolha foi dele para que houvesse a unidade, para que houvesse o corpo reunido e que para ali ele pudesse ordenar a sua direção. E aí, nós começamos a chegar no versículo 13. E quando olhamos no versículo 13, a palavra de Deus vai dizer: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Ah, meu querido, primeira coisa que eu observo é que a igreja é o lugar da proteção. Deus está declarando isso aqui através da sua palavra. Olha, se eu cerrar os céus, vocês não têm ideia, nesses dias de pandemia, nós ficamos aqui 3 meses praticamente com a igreja fechada, fechadas as portas. Mas muitas pessoas ligaram e diziam: pastor, nós estamos sendo abençoados pela live, nós estamos sendo alimentados, 100 famílias receberam cestas básicas, foram ajudadas, mais de 100 cestas foram distribuídas aqui. Sabe o que significa isso? É o lugar aonde existe proteção. Aqui o Senhor está dizendo: se ele cerrasse os céus, se não houvesse chuva, a igreja é o lugar de refúgio. Quando você vê na televisão acontecer um terremoto, eles pegam uma igreja, vira hospital. A igreja é um lugar aonde o Senhor quer manifestar a sua glória. Então ele começa no versículo 14 a colocar um padrão. Porque todas as vezes que eu obedeço um princípio de Deus, algo vai me acompanhar. Entenda isso. Você precisa aprender isso. Quando Deus determina algo, na sua própria palavra, ele vai dizer o benefício da sua obediência. Isso é muito importante. O versículo de número 13, já li: se eu cerrar os céus, quando chega no... E ele fala no final do versículo 13: ou se eu enviar peste entre o meu povo. A igreja está estabelecida como ponto de referência de proteção. Então ele começa a dizer, e a pergunta que eu preciso entender: para quem são essas promessas? Preciso me fazer essa pergunta. Com quem Deus está falando? No versículo 14, ele começa dizendo: se o meu povo, diga, se o meu povo. Ele não está dizendo que ele tem um compromisso lá fora. Ele não está dizendo que tem um compromisso com quem não tem compromisso com ele. Ele está dizendo: se o meu povo, povo escolhido, povo separado, povo do reino de Deus, significa que quando eu me torno alguém que entrego a minha vida a Jesus, que me batizo, que estou na casa do Senhor, eu me torno o povo dele, se o meu povo. Aleluia! Você é povo de Deus, você está incluído nessa promessa. E ele deixa claro: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. E aí eu vou te perguntar: pastor, quais são os nomes de Deus? Para Moisés, ele diz: eu sou o grande eu sou. Não tem uma tradução específica, mas significa eu sou aquilo que você precisa que eu sou. Ele é Jeová Rafá, o Deus que sara. Ele é Jeová Jirê, o Deus da provisão. Ele é Jeová Tissudikenu, o Deus que te dá vitória na justiça.
O Deus que pega causas que você tem e verdadeiramente movimenta a mão dos mais poderosos para irem a seu favor. Ele é o grande eu sou, Ele é a brilhante estrela do amanhã, Ele é o caminho de paz, Ele é a rosa de Saron, Ele é a luz que brilha na escuridão, Ele é santo, Ele é justo. Se o povo que se chama pelo meu nome... Então ele começa a definir os padrões da nossa busca. Ele diz a primeira coisa, que o primeiro caminho é se humilhar. Se o povo de propriedade dele, que chama o nome dele, se humilhar. Então preste bem atenção. Jeremias vai dizer, maldito é o homem que confia no seu braço. Você pode vir à casa de Deus e não estar se humilhando para receber as respostas que ele precisa. Humilhação fala de reconhecimento, de sensibilidade para ouvir a sua voz. Humilhação significa que eu estou aqui não porque eu sou forte, eu estou aqui porque eu tenho uma dependência de Deus. E é a minha dependência de Deus que vai me conduzir a alguns lugares. Eu me humilho porque eu reconheço que os meus olhos são diferentes dos olhos dele. Os olhos deles estão enxergando do alto. Jesus, quando vai ensinar a oração do Pai Nosso, ele chama os discípulos, ele diz, quando vocês começarem a orar, vocês vão dizer uma coisa, vocês vão começar dizendo, Pai Nosso que estás nos céus. E quando ele diz, Pai Nosso que estás nos céus, ele está dizendo, não me compare a Pai da terra. Talvez o Pai da terra te abandonou, o Pai da terra não te dá atenção, talvez o Pai da terra tenha sido uma pessoa terrível na sua vida. Ei, mas eu tenho uma notícia, teu Pai mora nos céus, está com os ouvidos abertos, sondando o seu coração. O Pai que mora nos céus, ele não é alguém normal, ele está vendo além. Eu aqui do alto só consigo ver até a vidraça. Ele lá de cima consegue enxergar a Pavuna inteira. Ele consegue enxergar o Rio de Janeiro inteiro. Ele consegue estar aqui e eu sondando a sua casa agora. Ele consegue estar aqui e de olho no seu trabalho agora. Ele é o Deus Altíssimo, Onipotente, Criador dos céus e da terra. Aleluia! 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 Então eu aprendo aqui, e a Bíblia não coloca isso à toa, a humilhação vem antes da oração. Então ele diz, se humilhar é o reconhecimento. E orar, relacionamento. Você não casa com alguém que você não conversa. Você não tem amizade com alguém que você não conversa. Oração é relacionamento. Oração é sinceridade. É apresentar a Deus o coração como ele está, seja triste, seja alegre. Então, se o povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, e aí ele coloca, buscar a minha face. O que significa isso? Buscar a minha face, entendimento de Deus. Entendimento de Deus. Muitas pessoas têm virado a face para a internet, para as redes sociais, para tantas coisas. Mas a Bíblia vai dizer, estamos repetindo esse versículo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ei, meu querido, o quanto você conhece de Deus. Eu tenho uma notícia para te dar. Você pode orar todo dia, subir monte todo dia, guardar a palavra todo dia. Enquanto você estiver nessa terra, você vai aprender com Deus. Porque ninguém vai se formar em Deus nessa terra. Nós o conhecemos em parte, mas na eternidade o conheceremos na plenitude. Então não há limite para buscar ao Senhor, buscar a minha face. Olhar para mim e entender aquilo que me agrada. Quando você busca a face, você quer fazer aquilo que agrada. E aí ele vai dizer, e se converter dos seus maus caminhos. Pastor, o que significa isso? Uma avaliação pessoal. Moisés diz no Salmo, ensina-me a contar os meus dias para que eu possa alcançar um coração sábio. Quando eu falo de se converter dos seus maus caminhos, é de avaliações pessoais. Você sabe
Qual é o seu melhor na presença de Deus? Então, por que você não tem dado? Você sabe o que o Espírito Santo fala contigo, então por que você não se posiciona? A Bíblia está declarando aqui, se converter dos seus maus caminhos. Pastor, isso tem resultado. O que é que vai começar a acontecer quando eu tomo essa postura? O que é que vai começar a acontecer quando eu começo a caminhar na dimensão da glória de Deus? Então a palavra do Senhor vai dizer, então eu ouvirei dos céus. Eu vou começar a ouvir oração, eu vou começar a responder. Quando um filho meu clamar, eu vou dizer, é filho clamando. Ah, meu querido, eu sei quantos pais tem aqui, quantas mães tem aqui. Quando um filho dá um grito, você sabe já quem é. Pode ser uma casa com 2, com 3, o pai e a mãe sabe. Sabe por quê? Porque você sabe, porque você conhece o filho. Assim é Deus. Ele espera de nós um posicionamento, Ele espera de nós uma postura. Ele estabeleceu essa casa para que você aprenda isso, porque quando você gritar, o pai vai dizer, minha filha está me chamando, meu filho está me chamando. Estou ouvindo um barulho aqui nos céus, é alguém que é do meu povo, que chama pelo meu nome, que se humilha, que ora, que busca a minha face, que está procurando acertar. Eu estou ouvindo o clamor dela, eu estou ouvindo o pedido dele, eu estou vendo o que ele vai pedir antes que a boca abra, eu estou ouvindo, eu estou vendo a injustiça e vou cortar o laço, eu estou vendo a porta fechada e vou abrir, eu estou testando, eu estou provando. Ah, meu querido, cadê aqueles que estão na casa do Deus vivo para adorar? Cadê aqueles que estão na casa do Deus vivo para adorar? Você está no lugar certo, você está na hora certa e você está recebendo de Deus para a sua vida. Aleluia. Aleluia. Então eu ouvirei dos céus. E aí ele passa para o segundo passo. Vou perdoar os seus pecados. Quantas vezes entramos na casa de Deus e quando saímos daqui, antes de me converter, eu gostava muito de fazer, de vez em quando eu ia na igreja, falava assim, hoje eu estou meio pesado, eu vou na igreja. Não que eu tenha ficado leve, mas... Mas quando eu entrava na igreja, cheio de pecado, eu saía leve. Eu falei, meu Deus, eu estou leve, olha. Porque quando você entra ali, o diabo fica lá fora. Quando você entra aqui, os demônios ficam lá fora, querido. Quando você entra aqui, eles têm que ficar lá fora. Sabe por quê? Porque está escrito, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer no lugar onde existe oração, unidade, comunhão. As portas do inferno não vão avançar. O Salmo 72 nos mostra um desespero de Asaf. Ele está desesperado, porque ele começou a ver os ímpios prosperando. Ele começou a ver mais ou menos o que está acontecendo hoje. O errado sendo certo, certo sendo errado. Gente roubando, fazendo coisa errada e prosperando. E o justo passando necessidade. E o Salmo vai dizer que Asaf quase se desvia. Que ele olhou e falou, vou me desviar, não tem justiça. Mas ele fala que quando ele entra na casa de Deus, quando ele coloca o seu pé no santuário, a sua visão começou a abrir. Sua mente começou a abrir. E ele começa a dizer, comecei a ver que os poderosos estão em lugares escorregadios. Ah, meu querido, eu tenho uma notícia boa para te dar. Você está dormindo melhor que o Sérgio Cabral. Você está dormindo melhor que muita gente que saqueou esse país e que está numa cela trancada agora. Você vai dormir, você vai sair sem olhar para o lado, você vai sair sem ficar vendo a tua sombra com medo. Você pode sentar de costas para a rua que não pega nada, porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o teme e dá livramento. Você está no lugar certo. Você está na casa do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Ele fala de sarar a terra.
eu sararei a terra. Pastor, o que significa isso? Pastor, na minha casa tem uma maldição. Meus pais se separaram, eu tenho medo de casar e tenho medo também que na minha família haja uma lei em relação a isso. Deus é o Deus que sara a terra e muda a história. Pastor, na minha casa tem uma triste doença, um morreu de câncer, outro morreu, Deus vai te curar. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Isaías vai dizer, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então você está no lugar certo, porque você está no lugar onde a terra é sarada. Pastor, na história da minha família ninguém prosperou, você vai prosperar, porque você está no lugar certo. Na história da minha casa ninguém deu certo em determinadas áreas, você vai dar, porque Deus é um Deus que sara a nossa terra. Você está no lugar certo. Você está no lugar certo. E você está entendendo, porque todas as vezes que você quer vir para a casa de Deus, as coisas às vezes ficam difíceis. Porque se existe um lugar que as trevas não querem ver você, é no lugar onde o Senhor ordena a sua bênção. E no versículo 15 ele diz, agora estarão abertos os meus ouvidos. Perdão, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. A oração desse lugar, preste atenção, aberto os meus olhos e atento os meus ouvidos. Eu estou vendo e eu estou ouvindo. A Bíblia diz que um rei inimigo do povo de Israel estava preocupado. Na tradução do carioquês, ele achava que tinha um X9 do outro lado. Porque toda vez que ele ia se levantar contra o povo de Israel, Israel se preparava primeiro. Então alguém disse, tem profeta lá. Quando o Senhor fala aqui no escondido, Deus revela lá. Ei, você está no lugar onde há um Deus que ouve e há um Deus que vê. Não tenha medo. Se estão tentando fazer uma covardia com você, tem um Deus que ouve e tem um Deus que vê. Não se preocupe se os teus inimigos estão tentando aprontar alguma coisa. Você tem um Deus que ouve e você tem um Deus que vê. Jeremias capítulo 11 vai dizer, eu era como um cordeiro mudo e não sabia que eles tramavam projetos contra mim, mas o Senhor me fez saber. E o Senhor entrou com livramento. Ei, fique despreocupado. O Deus de ouvidos atentos e de olhos abertos, Ele é na sua vida. Não fique preocupado, Deus de olhos abertos e de ouvidos atentos é o Deus da sua vida. Então ele libera a promessa, no versículo 16. Porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração, todos os dias. Todos os dias. Segunda, terça, quarta, todos os dias. Todos os dias ele ouve, todos os dias ele entra com provisão, todos os dias ele dá livramento, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias ele está esperando a adoração da igreja. Todos os dias ele está ouvindo. Todos os dias ele está entrando com providência. Então deixa eu te dizer uma coisa. Você está no lugar santo. Você está no lugar poderoso. Aonde a qualquer momento o milagre pode acontecer na sua vida. Se você crê, coloque-se de pé adorando o nome de Jesus. Eu não sei como está o teu coração. Coloque a mão sobre o teu coração. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei com que perspectivas você tem no seu coração.
Mas eu sei que você está no lugar certo. Você está no lugar onde o Senhor determinou a bênção. Você está no lugar onde o Senhor ouve a sua oração. Você não está em qualquer lugar. E você que me ouviu pela internet, se você pode estar na casa de Deus e não está, você está perdendo. Ô Espírito de Deus, ô Espírito de Deus, há um mover do Senhor, querido. Há um mover do Senhor e Ele está olhando, Ele está atento. Eu não sei qual é o caminho, eu não sei se você precisa se humilhar, se você tem que orar, se você tem que restabelecer o seu relacionamento com Ele, mas uma coisa eu sei, se o povo que se chama pelo meu nome, Ele quer perdoar pecados, Ele quer sarar a terra, oramante, ó réis, tu ide cantarébia. Antes do ministério de louvor adorar, por um minuto, apresente seu coração diante do Senhor. Apresente o seu coração diante do Senhor. Apresente, apresente. Fala com teu Deus como é que está você agora. Fala com teu Deus como é que está o teu coração. Fala com teu Deus quais são os seus temores. Ramante, ó réis. Oh, glória, 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 glória a Deus. Isso, querido, você está na casa de oração. Se você quiser orar em voz alta, ore. Se você quiser clamar, clame. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Você está na casa do Senhor. Você está na casa do teu Pai. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Ramante, oreminará, passo, cantaralho. Cega-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que me se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo do deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me, Pai. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até em mim, se ache só a ti. Usa-me, usa-me, Senhor. Então usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, de qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Diga, sonda-me.
sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acende o alvo. Eu quero ser lá, eu quero ser lá, em qualquer hora, em qualquer lugar. E daqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Rabaxaracandarábia. Usa-me, Ramanto Reis. usa-me, Senhor. Aleluia. Aleluia. Que a presença do Espírito Santo te renove. Que a presença do Espírito de Deus te renove nessa noite. Que a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Oh, aleluia. Começou na igreja, vai terminar na igreja, querido. Remandará Shurikandarábia. Um dia o mundo vai entender a falta que a igreja faz. Quando Jesus vier buscar a sua noiva, então eles vão entender como essa instituição estabelecida por Deus desde o Antigo Testamento é tão importante para a humanidade. Ramanto Reis e Decandarais. E eu não posso encerrar esse momento tão especial, sem falar aqui para duas classes de pessoas. Para aqueles que estão afastados e para aqueles que não tomaram a decisão ainda de entregar a sua vida a Jesus. A palavra do Senhor diz: pastor, por que eu tenho que levantar as minhas mãos? Porque o Senhor declara que se eu confessá-lo diante dos homens, naquele grande dia, ele vai me confessar diante do Pai. Quando você entrega a sua vida a Jesus, há uma igreja de testemunha. E isso é muito, muito sério. Há alguém aqui nessa noite que hoje decide entregar a sua vida a Jesus, ou voltar aos caminhos do Senhor. Se você se enquadra numa dessas duas situações, levante uma das suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Eu vou pedir a você que levantou essa mão que vem aqui. Vem até o altar, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida. Você é corpo de Cristo, querido. Se o povo que se chama pelo meu nome, você é corpo. Tem mais alguém aqui nessa noite que hoje vai tomar a decisão de entregar a sua vida, voltar aos caminhos do Senhor? Oh, louvado seja Deus. A festa nos céus. Quando nos arrependemos, quando o pecador se arrepende, há mais alguém nessa noite que hoje vai tomar a decisão: vou voltar, quero entregar minha vida a Cristo. Há mais alguém? Aleluia. Ô, meu irmão, você não tem noção de como essa decisão é importante. Você não tem ideia. Você não tem ideia porque tomar essa decisão é garantir a eternidade. É carimbar o passaporte para a eternidade e declarar: Senhor, eu quero estar contigo na glória, eu quero estar contigo. Há mais alguém nessa noite? Não tenha vergonha.
Se torne povo que chama pelo nome do Senhor. Ele tem um povo. Aleluia. Eu vou pedir aos irmãos que levantem as mãos para cá. Enquanto eu estiver orando, você pode sair do seu lugar e tomar essa decisão tão importante como esse jovem tomou nessa noite. Pai, eu quero apresentar o teu filho em tuas mãos. Que o sangue derramado na cruz o cubra do alto da cabeça à planta dos pés. Escreve o nome dele no livro da vida. A partir desse momento, maldições estão sendo quebradas. A partir desse momento, a sua terra está sendo sarada. A partir desse momento, a tua provisão, a tua bênção. Ah, Senhor, nós abençoamos e declaramos como igreja vitória. Fortalece. Nós apresentamos o teu filho diante de ti, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meu querido, nós queremos te dar um livro de presente, anotar o seu nome por oração. Só acompanha esse irmão, tá bom? Deus abençoe. Você pode aplaudir a Deus, querido. Nós já vamos encerrar, só há 100 minutos temos uma criança para ser apresentada, Luana Marques Rocha de Moura, vai estar sendo apresentada aqui. Glória a Deus. Amém. Pode subir, querido. Se a família quiser vir tirar foto, tá? Pode ficar à vontade aqui, tá, querido? Não sei se a família está presente. Amém, vem aqui. Eu só não posso pegar as regras, mas eu quero que a igreja estenda a mão, que nós vamos abençoar e apresentar a Luana no altar do Senhor. Pai, aqui está a Luana. Nós te pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre a sua vida, que ela venha fazer diferença na sua geração. Nós declaramos, ó Pai, a tua bênção, o teu favor, todos os dias da vida dela. Que a mão poderosa do Senhor seja com ela, onde ela colocar os pés. Que ela faça a diferença no seu tempo. Que ela venha a ser, ó Pai, uma filha abençoada. Nós queremos te pedir também que o Senhor dê condições aos seus pais de criar a Luana. Abençoa essa família, abre portas, dá condições espirituais e materiais para que eles possam, Senhor, ensinar a Luana no caminho que deve andar. Nós liberamos sobre a vida dela a sua bênção e sobre essa casa, porque família é um projeto teu. Que o sangue derramado na cruz os cubra, que a tua poderosa mão esteja sobre essa família e sobre a vida da Luana, todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Deus abençoe. Tem aqui o... Vamos ficar de pé? Amanhã tem ceia. Tá? Não falte, a ceia não é uma opção. A ceia é um memorial. Fazer isso em memória de mim. Tem uma palavra abençoada para a sua vida amanhã. Segue as programações da semana. Só você entrar nas redes sociais da igreja. Quarta-feira da Vitória. Sexta-feira. E o couro come. Sem parar. Amém? Que a tua semana seja abençoada. Que a tua semana seja de reflexão, de posicionamento com Deus. Que o Senhor te dê livramento no seu trabalho, que o Senhor te dê livramento na sua caminhada. Que o Senhor repreenda toda a pandemia, que o Senhor repreenda toda a enfermidade, toda a virose. Que o Senhor te dê livramento em todas as áreas, que o sangue derramado na cruz te cubra de maneira poderosa. E como está escrito aqui, somos povo de Deus, propriedade do Senhor, que a mão dele esteja sobre as nossas vidas, te concedendo a melhor semana da tua vida em nome do Senhor Jesus. Pai, nos colocamos diante de ti, te agradecemos por essa noite. Leva-nos em paz. Obrigado, ó Pai, porque houve salvação na sua casa. Nos dá, ó Deus, uma semana abençoada. Assim nos colocamos diante de ti, no nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam hoje
e para todo sempre todo o povo de Deus. Diga amém. Vai em paz. Deus te abençoe. Maravilhoso conselheiro Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois ele sempre fiel e dá vitória. Maravilhoso conselheiro Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, Deus que tudo faz. Alta a grandeza desse Deus, pois ele sempre fiel, dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Maravilhoso conselheiro da sorte, para a eternidade, príncipe da paz. Deus que vence todas as batalhas, Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois ele sempre